aí o seu dia, um tempo do seu dia para dedicar ao conhecimento, né? Como eu sempre digo, o conhecimento ele vai nos ajudar a tomar boas decisões, né? Relembre aí nos grupos de WhatsApp que você faz parte, alguns que eu já faço parte, coloquei lá o convite, então relembre, né, aí os seus convidados, relembre dentro dos grupos, né? Talvez você tenha aí no seu condomínio, na sua vizinhança, nos seus parentes e amigos, né? Relembre, coloque o link lá com certeza. E o assunto não vai ser só gravidez, né? Porque nós vamos falar de várias outras patologias, né? Eu até selecionei algumas aqui, muitas pessoas me procuraram, né? E eu fiz um apanhado e trouxe para essa palestra. Então, nós vamos falar de depressão, de intestino, de pressão alta, má circulação, né? Problemas renais e por aí vai, né? São várias patologias, né? Problemas respiratórios. Então, eu tenho certeza que vai ajudar você a entender como esse projeto é extremamente sério. Então, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Rômulo. Já estou ajudando as pessoas a buscar esse conhecimento, entender esse projeto de saúde há 19 anos, já vai fazer agora, né? Em abril, que eu faço uso. Comecei a fazer uso, eu tinha 30 anos de idade, né? Já estou com 49 anos, e o que eu fiz foi investir na saúde, né? Não esperei perder a saúde para fazer um investimento, né? Muita gente acaba investindo na doença. E tô bem, graças a Deus, primeiramente, né? Claro que também faço uso de vitaminas, faço atividade física, cuido da alimentação, mas o que você vai ver aqui que é sobre a hidratação é realmente algo ímpar, porque cuida da maior parte do seu organismo, né? E a mulher, ela tem esse privilégio, né? De colocar pessoas no mundo, a gravidez, né? E é claro que é um momento tão especial da mulher, mas que infelizmente, né, algumas parecem que tá assim com um problema. Mas na verdade não, tem que ser algo agradável, né? Tem que ser saudável, tem que ser tranquila. E é claro que deve procurar o médico, o especialista, seguir as recomendações, os nutrientes, né? Vai ter que ingerir um número maior, né, de nutrientes, né? Ou talvez até menor, mas essas recomendações, elas sempre têm a preocupação de fazer com que a mulher tenha uma gravidez tranquila e que o feto, né, possa se desenvolver sem nenhum risco à saúde. Então, esse é o objetivo, né? E é algo realmente muito bonito que a mulher tem, né? E eu acredito muito que se você fizer, você cuidar de tudo, mas principalmente do que nós vamos falar agora, você vai ver que vai ter uma gravidez muito tranquila. É claro que pode oscilar, né, durante esse período, mas não pode ser um problema. E é isso que a gente muitas vezes, infelizmente, vê, né? Eu trouxe aqui algumas anotações, né, para a gente conversar um pouco, e, uma das questões que eu estou trazendo aqui é para a gente conhecer um pouco da gravidez, né? Então, há alguns sinais clássicos, né, que confirmam a gravidez. O cansaço é muito acontece na gravidez, né? Porque está produzindo muitos hormônios, acaba deprimindo o sistema nervoso e tem esse cansaço, tonturas, né? Será que esse projeto pode ajudar? Nós vamos falar sobre isso. E o sono em excesso? Então, isso também é um próprio organismo, né? Que ele vai ter essa questão de fazer com que a mulher dorma mais, porque ele precisa, né? Do metabolismo mais lento, e aí a gestação ela precisa de sono, né? Mas e se a pessoa tem insônia, como é que a gente pode ajudar? Cólicas, algumas mulheres podem sentir cólica como um sinal de que o útero está se preparando para a gravidez, né? Então aqui tem algumas coisas no início da gravidez, certo? Agora aqui sobre outra questão, que é a menstruação atrasada, dores de cabeça, né? Opa, peraí, e náuseas e enjoos, né? Os enjoos são muito característicos, né? Tem mulheres que têm isso muito forte, outros nem tanto, né? O pré-natal, viu? Você que está aqui como mulher é extremamente importante. Então, você começou a sentir, fez o teste, seja de farmácia,
e depois você foi lá e fez o teste, né, no laboratório, você já tem que começar o pré-natal, viu? Isso é muito importante, você já procurar um médico, um ginecologista da sua confiança, né? Para ser feitos os exames, para que comprove e possa dar início ali ao pré-natal. Então, isso é o que todos nós sabemos, né? Ou todos nós, sendo homem ou mulher. Peraí, que o pessoal está falando que está na sala de espera aqui. E alguém me mandou uma mensagem aqui, falou que está na. Mas não está, não, né? Está liberado, sim. Não está aparecendo aqui não, Romulo. É, então não apareceu, não, né, Walter? Não. Só responder aqui o convidado que falou isso. Só um minutinho, viu? Não custa nada fazer o teste, né? Deixa eu entrar aqui como se fosse um convidado, né? Só para a gente ver se está tudo certo. Só um minutinho, vamos fazer um teste aqui ao vivo. E aí, tá pedindo a senha 12. Então vamos ver aqui, só um minutinho, viu? Ver se vai dar certo aqui. É, consegui. Ó, tá dando microfone. Esse 12 aí É, que apareceu foi você, Romulo? eu Foi, apareci né? aí, você viu? É. Mas não pediu para entrar não, já entrou direto. Deixa eu ver aqui se ele tá falando que tá com o link errado, mas não, né? Eu entrei no link certo aqui. Vamos ver aqui, deixa eu mandar aqui para ele. Vamos ver agora. Esse é o link e eu fiz o teste. Vamos ver, né? Aqui tem mais uma pessoa falando que não está entrando. Eu vi mesmo o número baixo, né, de pessoas, mas eu não entendi. Eu fiz o teste aqui. Você que é o nosso convidado, já está aqui ao vivo, é assim mesmo, né? Só um minutinho para a gente ver aqui o que que pode estar acontecendo. Se a Fernanda ela já colocou o link em alguns grupos, né? Fernanda, você está como co-anfitriã? Não, né? Deixa eu colocar você aqui. Aí, pronto. O número de É, pessoas está subindo aqui, mas não está aparecendo que está na espera. realmente. A pessoa falou que ele estava com o link errado. Aí realmente Vai, fica difícil, né? vai que colocou do dia 24, né? Envia este. Pronto. Então vamos lá. Me desculpe aí, viu? Mas realmente, né? Nós estamos aqui com quase 100 pessoas. Tem o pessoal lá no YouTube. Tá todo mundo entrando, né? Mas é sempre bom a gente verificar o que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, nós fizemos uma introdução sobre a questão da gravidez. Agora vai vir a novidade. Como que algo que a gente tem o hábito de fazer, que é tomar água, pode e vai ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila. Ah, mas o meu problema, Romulo, é que eu não consigo engravidar. É claro que tem que ser feito exames, né? Tem uma série de fatores. Mas com certeza o que eu vou lhe apresentar vai ajudar você a ter um ambiente mais limpo, propício para engravidar. Tá? A mesma coisa para o homem também, que precisa ter uma saúde. Então vamos lá, vamos entender como que esse projeto pode ajudar. Por que que eu falo que ele é essencial? Porque ele cuida da maior parte do corpo. Então eu posso passar vitaminas e devo passar vitaminas, eu devo fazer atividade física, melhorar a alimentação, mas a maior parte do seu organismo é água.
Essa é a maior parte do seu organismo. E muitas vezes a gente acha que água é para matar a sede. Seja sincero. Você toma água quando está com sede, e quando não está com sede, você não toma água. Então, a água ela ficou limitada a isso, matar a sede. Só que ela é muito mais do que isso. Então, vamos entender aqui essa questão. Então, aqui, ó, tá a sua célula. Nós somos composto por trilhões de células, certo? E é claro que é uma ilustração, mas a célula tem aqui uma membrana, uma porta de entrada para a água entrar. E a água ela tem que ser leve. Para ela precisa ter nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Só que aqui, ó, nesse orifício foi feito para entrar uma molécula de água por vez. E como está a água da sua casa? Como está a água aqui da minha casa, ou estava, né? Parada, né? Tá parada num filtro, num garrafão de 20 litros. A água está parada. Só que um problema da água ficar parada é que ela vai perdendo as propriedades. Faz isso aqui, ó, forma cluster, que é uma molécula sendo agrupada na outra, tá? Porque a água parada, ela fica pesada. Você toma água, só que ela não está realmente fazendo a função dela. Poucas moléculas conseguem ser absorvidas pelo organismo. Então ela fica pesada, ela não hidrata. E esses nutrientes que está aqui, ó, que eu mostrei para você, que são essenciais para o núcleo celular funcionar bem. Então, por exemplo, já falando aqui de alguns problemas, nós temos no nosso organismo milhares de enzimas. Muitas pessoas têm alergias, porque as enzimas não recebem os nutrientes para fazer funcionar bem. Aí uma enzima deixa de funcionar e eu tenho um tipo de alergia. E essa sujeira que fica aqui, ó, no lixo celular, né, que chama lixo celular, ela tem que ser retirada e levada para a corrente sanguínea. Então, o processo de água ele é extremamente importante. Então, olha só, a sua água, como era a minha antes, está ali, né? O cluster, que é a macromolécula, uma molécula sendo agrupada a outra. Esse dispositivo aqui, que eu vou mostrar ele daqui a pouco, ele faz isso aqui, ó, ele quebra esse cluster. Ele deixa essa água mais leve. Uma vez que essa água ficou mais leve, olha só o que que acontece. É mais água adentrando a célula, levando os nutrientes e fazendo a limpeza celular. Então eu tenho uma água mais eficiente, uma água que realmente é absorvida pelo organismo. É isso que é o. Rômulo, você está sem som. Então, obrigado, viu? A água extremamente leve que está ajudando muitas pessoas a restabelecer a saúde. Talvez você que esteja aqui, você melhorou de algo. Você que está assistindo pelo YouTube, quiser deixar o seu comentário, né? Mas vamos conversar com a Fernanda. Ela está aqui conosco. Ela já faz uso desse projeto há algum tempo, né? E ela vai contar para nós como que esse projeto entrou na vida dela. Então preste atenção para você ver o que que é investir na saúde. Ativa o seu microfone, por favor. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, Fernanda. Essa é a Sofia. Nós Nada. vamos, inclusive, falar da Sofia hoje. Tudo bem, Sofia? Oi, Paty! Oi, tá cada vez mais linda, hein, Sofia? Parabéns, viu, Fernanda? Obrigada, bênção de Conta Deus. para nós, então, Fernanda. Papai Ó, pode falar. Então, conte para nós qual o momento que você conheceu esse projeto. Então, na verdade, eu dei um quadro de pré-eclâmpsia com 30 semanas de gestação. E aí eu fiquei internada no Hospital Regional em Patos de Minas. E meu quadro foi agravando, foi vindo outros problemas, né? E um desses problemas se chama oligodrama. Sofia, a mamãe tá falando agora. Daí, o que que aconteceu? Oligodrama é quando o líquido da placenta diminui de forma drástica. Então, nesse momento, o médico ele foi e falou para mim que eu precisava aumentar a ingestão de água. Mas eu fiquei assim, sem entender, porque eu já bebia muita água, sabe, Romo? Desde criança, eu sou de água. E quem me conhece sabe disso.
Aí eu fiquei assim, gente, mas por que eu bebo no mínimo 3 litros d'água? Para onde está indo essa água? E aí tá. Aí eu fui e fui atrás do projeto, de uma amiga que já tinha me falado, né, dos aparelhos que melhoram a qualidade, comecei a usar. E foi interessante, Rômulo, que com 6 dias eu tomando do projeto, né, tomando essa água com os aparelhos, aí o médico repetiu meus exames e foi a primeira vez que, quando ele foi me dar um diagnóstico, e sempre era mais uma coisa que tinha aparecido, né? E sempre era, assim, falando que eu corria risco de morte, eu e a Sofia. E aí ele sorriu para mim e falou que estava otimista, que parecia que meu quadro tinha estabilizado. Eu pude ir para casa e fiquei sendo acompanhada, né, de casa. E outras coisas ruins que eu sentia que veio na gestação, como, por exemplo, eu sentia muita dor, né, ali no ânus. Foi essa dor que me fez ir para o hospital. Eu até agradeço essa dor, mas só que a dor não passava mesmo tomando medicação, né, no hospital. E essa dor só foi passar, né, depois que eu comecei a usar a água. Eu mal conseguia pisar no chão, de tanta dor. Outra coisa que eu melhorei foi a falta de ar. Eu tinha muita falta de ar. Você quer uma caneta, né? E aí, Rômulo, foi isso que aconteceu, sabe? E aí, quando a Sofia nasceu, foi uma bênção, porque é, esperava que ela fosse necessitar de UTI, né? Porque eu dei, assim, várias complicações. E ela nasceu muito bem, né? Foi, assim, uma bênção grande demais. Eu fiquei assim extasiada de alegria, porque antes dela nascer, os médicos esperavam que, pelo quadro inicial, ela fosse necessitar de UTI. E ela não necessitou, sabe? Ela voltou comigo para o quarto. E onde eu estava, com as minhas colegas, era tudo quadros graves, né? E assim, eu via os neném não voltavam normalmente, né? Sempre ia para UTI ou sem UTI. Então, a água fez assim uma diferença gigante, sabe? Muito grande mesmo. E eu sou muito grata por ter conhecido o projeto, né? Eu E lembro aí, que eu lembro que pode- na época a sua pressão estava alta, né? isso. Minha A pressão. pressão é tão interessante que antes, Romulo, minha pressão era muito baixa. E de repente ela foi lá nas alturas. Aí fez até um exame que colhe urina durante 24 horas. E aí esse exame, o normal é até 150. O meu deu 700. Então ali confirmou que eu tinha dado, né? Ali o meu quadro era grave. E a pré-eclâmpsia, ela vai trazendo outros problemas. Esse é o agravante que foi acontecendo comigo. E Mas aí nesse, foi, e pode, nesse pode. momento, o médico também, assim, normalmente a criança ela não vai até o final da gravidez, né? Então, no meu caso, a Sofia só estava com 30 semanas quando eu passei mal, né? E ali ela estava muito pequenininha. E é igual você falou, às vezes tem que tirar correndo, né? Porque a mãe e o bebê correm risco de vida mesmo. E os médicos, eles me falavam isso muito claramente. Mas aí, né, a Sofia conseguiu chegar, né, aos 9 meses. Então, foi uma bênção, né? Que, vamos falar assim, a gente vê em muitos quadros que às vezes o neném nasce muito pequenininho mesmo, né? Que de início você até esperava que a Sofia às vezes fosse necessitar nascer antes da hora mesmo, né? Então, pessoal, a Fernanda ela conheceu no melhor momento, deveria ser o melhor momento, né, da vida dela, gerar a Sofia. E assim, não é um algo que
É que vem mesmo, pode sobreviver a todos o imprevisto. O que a gente está mostrando aqui é manter o organismo, e foi essa ajuda que o organismo da Fernanda recebeu. Uma água extremamente leve e rica em minerais, como nós vamos ver aqui, vai fazer com que o seu organismo ele consiga lidar com as situações. Não é que você vai se tornar um super-homem, né? Uma Mulher Maravilha, mas você vai ter um organismo com uma imunidade melhor, com todo o sistema funcionando bem. A pressão foi normalizando, as dores. Essa falta de ar seria asma ou não, Fernanda? Você lembra? Não, nunca tive asma, nada a ver. Na verdade, foi da gestação. Eu Gestação mesmo. lembro que às vezes queria fazer uma oração em voz alta e eu não conseguia. Eu tinha que terminar logo porque faltava ar mesmo, sabe? Teve E, uma ocasião que os médicos ficou até preocupados pensando que eu estava com Covid, porque foi na época, né, da pandemia. E aí eles me isolou, aí depois de fazer o teste, viu que não era, né, porque eu estava com muita falta de ar, aí eles me voltaram ali para junto das outras meninas. e a partir do Então, momento que você começou a usar essa tecnologia, essa falta de ar também foi embora. foi melhorando também. Legal, Fernanda. Então vamos explicar por que disso tudo, né? Agora, muito obrigado, viu, Fernanda, mais uma Valeu, vez. Foi eu muito que bom você trazer a agradeço. Sofia, porque aqui já tem uma galera que Vocês acompanha. viram a prova, né, que é a minha bênção, meu presente do céu. Que legal, que bom, Fernanda. Um abração ao esposo também, viu? Que também é um guerreiro que está junto contigo aí. Até mais, tchau, tchau, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Então, pessoal, agora a gente vai entender por quê. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para você é a comprovação que a água fica mais leve. Esse é o primeiro passo, né? Porque falar, todos podemos falar, né? Mas a gente foi no laboratório, que é um centro de controle da qualidade, para saber se tem qualidade ou não tem. Empresas sérias procuram esse instituto, que chama Falcon Bauer, que é um instituto alemão que tem uma sede aqui no Brasil. Então, esse projeto ele foi lá mostrar no Falkenbauer se isso aqui é verdade. A água pesada se tornar uma água extremamente leve. Será que isso vai acontecer? Então fomos lá e fizemos um ensaio, ó. Dureza da água. Normalmente a água tem 9,9 de dureza, que é a água parada. Olha só, depois de uma hora em contato com esse dispositivo, 1,5. Então saiu de 9,9 para 1,5, ou seja, a água ficou 6 vezes mais eficiente. Esse dispositivo que dura a vida toda, você nunca troca, a vida toda. Ele gera um campo forte monopolar, é algo contínuo que faz com que as moléculas se agitem. Então a água voltou a ter movimento, as moléculas agitadas. É claro que você olhar assim, você não vai ver, né? Nós estamos falando de moléculas, mas ali ficou provado que a água ficou 6 vezes mais leve. E esse outro dispositivo aqui, ó, ele libera minerais na água. Toda mulher, todo ser humano, ele tem que fazer uma reposição de mineral. Porque a gente não consegue comer 2 pés de alface no almoço, né? Então, assim, tem algumas substâncias que são importantes em frutas, legumes, enfim, mas que a gente não tem como conseguir aquela dose diária. Então, é bom suplementar, né? Tem vários aí, eu gosto muito do complexo B, né? Gosto muito mesmo. Tomo eu, minha esposa, com B12, né? Gosto bastante. E tem várias outras aí. Só que aqui neste dispositivo, libera o magnésio. Não é um magnésio de laboratório. Você tem que tomar 2 comprimidinhos, 3 no máximo, ou tomar pouca água ali durante o dia, né? Uma quantidade de água. Não, que é o cloreto de magnésio. Aí tem o magnésio no sal, isso, aquilo, ótimo. Só que aqui é natural, como se a água estivesse passando pelas rochas. Então não tem contraindicação. Todo copo com água, você vai ter a limpeza e levando esses minerais para dentro do organismo. Então, o sistema seu, o seu sistema, o seu organismo, ele fica mais forte, porque ele recebe os nutrientes. E isso vai trazer vários benefícios. Antes de eu falar dos benefícios, dá uma olhada aqui para você ver, ó. Essas instituições aqui já comprovaram a eficiência desse projeto, tá?
a Universidade do Estado de São Paulo, lá em Brasília, a UNB também. Ministério da Saúde falou que não é remédio, então todos podem utilizar. Eles têm um termo de reconhecimento de idoneidade. E até nos Estados Unidos tem a comprovação que a água fica extremamente leve, certo? Então, quais são os benefícios? Vamos lá. Muitas mulheres e as grávidas têm infecção de urina. Então, é um problema chato, perde a qualidade de vida, tá? Homens também pode ter. E esse projeto melhora o pH do organismo. Então, não é aumentar o pH, né? Não, não. É equilibrar, sabe? É deixar ele levemente alcalino. Mas quando isso acontece, é um ganho imenso, porque você está sem sujeira. Aí o colesterol já foi embora, triglicérides. Sabe o que acontece? A sua pressão começa a normalizar. Então não é só o fato de não ter mais infecção de urina, é o fato de você ter também uma circulação melhor, tá? Que vai impactar lá na pressão alta. Porque se o sangue tiver tudo certinho, o coração não tem que aumentar a pressão. Ele volta a manter a pressão normal 12 por 8, que é o que aconteceu com a Fernanda. Então, quando um organismo ele está levemente alcalino, vírus, bactérias, feridas não vão proliferar. Então, a infecção ela vai ser controlada. E o risco do parto prematuro. Então, o magnésio ele tem mais de 300 funções no organismo. Então, é claro que a mulher não tem que se limitar somente a esse mineral, ela pode tomar outros, mas esse é como se fosse o gerente. É ele que ajuda todos os outros minerais a ser bem absorvido. Por exemplo, muita gente suplementa com vitamina D, mas sem o magnésio ela fica meio perdida. Aí tem gente que fala, K2, muito bom. E sabe qual que é o único mineral que a K2 interage beleza? Com o magnésio. Então, por isso que eu chamo o magnésio de gerente de outros minerais. Inclusive, o meu livro de cabeceira é esse aqui, ó, do Dr. Arnoldo Veloso. É considerado o cara que mais conhece de magnésio no mundo. Então, por isso que eu sempre falo desse mineral. E aqui, todo copo com água, limpeza e, além da limpeza e da hidratação, a alimentação. Então, reduz o risco de partos prematuros, pois tem um efeito de reduzir as contrações uterinas. É importante saber que durante a gravidez, ó, o nosso organismo, o organismo feminino, precisa de muito magnésio para boa formação fetal. Por que não se fala muito do magnésio? Só para você ter uma noção, nos Estados Unidos, para quem tem pressão, qualquer problema cardíaco, tá? Hipertensão, o que for, lá eles incentivam o magnésio. Aqui no Brasil ainda não. Então a gente precisa do conhecimento para tomar boas decisões. Olha, muitos homens têm problemas da próstata. Tá aí, ó, algo que vai ajudar a combater esse inchaço, essa inflamação. Você não vai ter mais esse problema de próstata. Você precisa ter um organismo limpo, tá? A gente vai falar de outras patologias, mas eu vou falar algo agora que infelizmente afeta muitas pessoas, que é aquele cansaço. Não precisa, né? Não tem aquele cansaço? Talvez você não consegue lá para 5, 6 horas, você já não vê a hora de chegar em casa, a mamãe deitar. Então vamos falar desse cansaço que muitas mulheres grávidas acabam tendo isso de forma exagerada. Não estou aqui criando uma regra, né? Porque pode ser que uma seja diferente do outro, né? E a pessoa está perguntando que magnésio que é esse aqui. Isso aqui é dolomita, é rocha, entendeu? Não é feito em laboratório. É dolomita. É só você pesquisar lá que você vai ver que na dolomita tem um magnésio natural. Então é como se a água estivesse passando pelas rochas, entendeu? Tá? É, então é muito importante. Se a pessoa quer fazer uma suplementação de magnésio, que a pessoa falou que o médico dela, não, eu já faço. Ótimo, continue fazendo a suplementação. Não estou dizendo para suspender, mas é muito mais eficiente quando está na água. O Dr. Arnoldo Veloso, que é esse cara que eu apresentei para vocês, esse livro, ele falou que na água o magnésio é 3 vezes melhor absorvido pelo organismo. Agora, imagine uma água 6 vezes mais leve.
Por isso que as pessoas vão tendo resultados. Antes de falar do cansaço, a pessoa tem asma. Imagina você trabalhando com esse problema. Aí tem que ir lá recorrer à bombinha, né? Então, o magnésio ele dilata, né? Então ele ajuda a controlar. Quantas pessoas nós já ouvimos aqui ao vivo que falou que não usa mais a bombinha? Não tem mais problema de asma. Agora vamos fazer o inverso. Quantas pessoas que talvez estão até na área da saúde, são enfermeiros, médicos, terapeutas e têm asma? Porque não é muito divulgado. Mas todas as pessoas que têm asma resolve com esse projeto. É muito interessante isso. Mas vamos falar aqui do cansaço exagerado. Ó, o cansaço exagerado que nós estamos falando pode ser até uma fadiga crônica. Aí você tem um metabolismo lento. Talvez seu intestino funciona muito bem, né? E aí você não consegue absorver os nutrientes. Acaba que você tem esse metabolismo lento e o seu organismo não consegue suprir a necessidade mínima de captura de nutrientes. Então, como que você vai ter energia, né? Aí vem esse cansaço exagerado. Aí você precisa disso aqui, ó, aumentar a produção da ATP. A ATP, ela é uma reação química que acontece no nosso organismo e quanto mais limpo o seu organismo está, melhor para acontecer a ATP. E sabe qual mineral, um dos minerais que é importante? O magnésio. Então, todas as pessoas que têm deficiência de magnésio pode ter baixa energia. Por que que a Fernanda se tornou uma outra pessoa? Porque agora ela tem energia. O organismo dela teve energia para cuidar de todas as atividades. Então, é importante você limpar o seu organismo e a limpeza vai te trazer vários benefícios. Lembra que eu falei da pressão alta? Aqui é a comprovação, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma veia, né? Então, o nosso sangue, quando ele tá sujo, ele tem uma viscosidade alta. Então, viscosidade é a medida de resistência ao escoamento de um líquido. Quanto maior a viscosidade de um líquido, menor o fluxo. Então, ele está grosso, sujo, aí não vai ter um fluxo muito bom. Com o tratamento, né, deste projeto que acontece, mostrou que a redução se deu em 23%. Ou seja, o sangue ele melhorou a escoação dele, o escoamento dele em 23%. Por isso que resolveu, tá vendo? Uma comprovação científica. Então tá ali, benefícios para todos os organismos, tá? Você que talvez tenha um problema que eu recebi, que é trombofilia, né? Trombose, e talvez isso impede até a mulher de ter filhos, tá? Com a viscosidade do sangue diminuindo, com a sujeira do sangue indo embora, esse problema vai diminuir. Eu não vou falar que você nunca vai ter, né? Porque você tem que fazer todos os dias, não é uma cura. Mas diminuindo a sujeira, a viscosidade, você vai ter esse benefício de não formar, não ter mais trombose, entendeu? Então, isso é muito interessante, já é algo que vem sendo estudado há muito tempo, não é novo, não começou, esse estudo, não começou recentemente, tanto é que nos Estados Unidos incentiva o uso do magnésio, entendeu? Então, os benefícios para a saúde, a menor osmolaridade do sangue devido à redução do sódio, e aí vai reduzir a sua pressão. Além disso, problemas cardiovasculares que ocorrem em pessoas com alta ou baixa pressão sanguínea, colesterol, pessoas magras e gordas. Então, as pesquisas indicam que a alta viscosidade do sangue é um fator comum nas ocorrências. Eu preciso diminuir essa viscosidade. Então, tendo em vista essas observações aqui nesses trabalhos, nós podemos enumerar vários benefícios. Por exemplo, redução do sódio vai amenizar o problema de retenção de líquido, tá bom? E ó, redução da sujeira, isso aqui está ligado a diabetes, ó, triglicérides, tá? Então, a melhor circulação, reduzindo a possibilidade de obstrução de vasos, AVC, trombose,
tá? E muitos acabam, mesmo cuidando da alimentação, mesmo fazendo atividade física, pode ter algum problema relacionado. E aí vai remédio, 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 sendo que, como o próprio nome fala, né, vai remediar. Aqui não, aqui você vai na raiz do problema. E a maior saturação de oxigênio melhora a circulação, possibilita mais oxigênio chegando nas células. Isso melhor ainda para quem pratica esporte, né? Para produzir urina, os rins retiram água do sangue, assim o efeito diurético pode reduzir o volume do sangue e a pressão dos vasos sanguíneos. Só que tem pessoas que estão perdendo os rins, perdendo a eficiência dos rins. Os rins, pessoal, ele tem é um filtro que não dá para você trocar de 6 em 6 meses, igual o filtro do carro, né? Do carro lá do que você usa. Então, os ductos renais, eles têm que ser limpos. Uma água extremamente leve vai limpar esses ductos renais. Então, pessoas que estão perdendo a eficiência dos rins passam a fazer o contrário, aumentar a eficiência. Quantas pessoas a gente já ajudou que até deixaram de fazer hemodiálise ou estavam indo para hemodiálise? Ah, mas aí eu vou tomar mais água? Não. Se você está no limite, se o médico lhe passou um limite de água, você vai respeitar o que o médico passou. Só que, como é uma água extremamente leve e vai limpando os ductos renais, a saúde do seu rim vai melhorando. Ele vai vendo através de exames que isso vai acontecendo, que os seus rins estão filtrando melhor, você está tendo uma diurese melhor, você está tendo mais disposição. E mesmo que você esteja enfrentando uma hemodiálise, né, uma máquina que vai ficar ali horas e horas, você vai ver que até a sua disposição vai melhorar. Quantas pessoas que estavam indo para depressão e resolveram o problema? Mais oxigênio chegando aqui, melhores sinapse acontecendo, até a memória melhora. Claro que o cérebro é um músculo que você precisa exercitar, né? Você precisa fazer uma palavra cruzada, não adianta ficar no celular ali na televisão, achar que você vai melhorar a sua memória. O músculo ele tem que ser exercitado, tá? Uma boa leitura, né? Então a gente hoje tem um hábito de olhar para o celular e ficar vendo ali, e isso não vai ajudar o seu cérebro. Você que está com problema de memória, esse projeto vai ajudar, né? Porque 85% do seu cérebro é água, mas você precisa exercitar também, tá? Outra questão, diabetes. Muitas mulheres, né, não é todas, né, acabam adquirindo diabetes ali na gravidez, né? Então você vai poder controlar a diabetes, tá bom? E tem um estudo que foi feito no Japão, um estudo foi feito no Japão, é, e foi publicado em 2013. Falou que a ingestão de magnésio era um fator de proteção contra diabetes tipo 2. Aí sabe o que esse estudo apontou? Que quando os japoneses mudam para outro país, como os Estados Unidos, né, que a maioria vai, aumenta o índice de diabetes, aumenta o índice de intestino preso, porque o magnésio ele também ajuda na função do intestino. Só que aí, pessoal, tem que ser uma água extremamente leve. Porque o nosso intestino, ele precisa de 1 litro de água. Só o intestino. Muitas mulheres têm, né? Intestino preso, né? Muitos homens também. Na gravidez isso pode piorar. Então o intestino tem que funcionar todo dia. Já vi aí terapeutas, né, falar assim que funciona a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, tá bom. É, tá bom, mas pode ser melhor. Eu não posso me acomodar com tá bom. Eu preciso procurar o que é melhor. O melhor é funcionar todo dia. E aí, quando você tem uma água extremamente leve e o intestino puxa essa água, vai ter o bolo fecal, vai ficar pastoso. Então, o trânsito intestinal vai acontecer. Os movimentos peristálticos acontecem. Viu quantos benefícios? O diabetes da mesma forma. Então, o benefício que esse projeto traz para o organismo, ele é primordial. Eu quero ter saúde, então eu tenho que investir onde? Na doença? Não é, né, Regina? Eu tenho que investir na saúde. Regina Ferreira balançou o cabelo. Não, é na saúde, né, Regina? Então é isso que a gente precisa, investir na saúde. E para finalizar, eu trouxe aqui, ó, para a gente conversar um pouquinho
sobre a questão da conclusão do estudo científico. Tá vendo o aumento do teor de oxigênio? Isso vai aumentar a energia e disposição. Lembra da ATP? Então eu vou ter mais energia no meu corpo. É a água que te dá energia, tá? Ó, reduz a hipóxia. Isso quer dizer abaixa a oxigenação. Em outras palavras, aumenta o teor de oxigênio. Aí eu não vou ter tonturas. Não tem pessoas que têm labirintite? Não vai ter mais. Só voltar aqui um pouquinho. Não, vou concluir esse slide aqui. Aqui, ó, sobre a depressão. Tá vendo? Síndrome do pânico, aumenta a imunidade. Então, isso é uma conclusão científica. Agora, se você faz de vez em quando, o resultado não vai ser o correto. Como eu faço para adquirir? Como é que eu faço para saber usar do jeito certo? Eu vou te passar. Mas antes eu vou comentar. Eu já falei da asma, né? O intestino preso, eu já falei. E o intestino irritável? Tudo que a pessoa come, ela vai ao banheiro. Síndrome do Crohn, né? Por exemplo, síndrome de Crohn, a pessoa vai no banheiro 4, 5 vezes, talvez até mais. Como eu falei no início lá das enzimas, né? A mesma coisa vai acontecer com a sua flora intestinal também. Ela vai ser restaurada. Você não vai ter esse intestino irritável aqui, não. Você vai ao banheiro 1, 2 vezes, né? Então isso vai fazer você ganhar peso, melhorar seu sistema imunológico, tá? Eu tenho diverticulite, é a mesma coisa. Então você pode ficar tranquilo que esse projeto ele vai procurar o equilíbrio no seu organismo. Você tem intestino preso? Vai regularizar. Você tem um intestino irritável? Vai regularizar. Nós temos vários depoimentos já nesse sentido. Tem muitas mulheres hoje que infelizmente sofrem com a fibromialgia. Você conhece alguém? É chato, né? E pior que tem outras pessoas que acham que você não tem, né? Porque não é algo aparente. E você tem que fazer toda a sua rotina, né, de casa, de trabalho, de esposa, né, de mãe, de empreendedora, com fibromialgia, ninguém merece, né? Então, essa água extremamente leve vai fazer você perder essa memória de dor. Seu cérebro vai ser outro. Ele não vai ter mais essa memória de dor. E o músculo, a maior parte do músculo é formado por água. Sinal que vai chegar mais nutrientes na sua musculatura e vai dar um relaxamento natural. Então, a sua fibromialgia não tem cura, mas tem controle, tá? Então, pode ficar tranquila que você vai ter uma qualidade de vida melhor, mesmo fazendo atividade, né? Porque você não tem como fugir das suas atividades, mas vai ser um aliado para que o seu organismo não sinta tanto essas atividades e você não tenha essas dores da fibromialgia. Quanto à pressão alta, a má circulação e a trombofilia, eu já comentei, né? Sobre a questão da saúde renal, também. A depressão, eu falei, e o cansaço exagerado também. Agora eu quero falar um pouquinho sobre pedra na vesícula. É sujeira. Então, preste atenção nisso aqui. Se o seu médico falou assim, tem que fazer a cirurgia, vai fazer a cirurgia. É o médico, é o profissional que está te examinando, ele viu exames ali, precisa da cirurgia. Agora, tá com algumas pedras, mas não há essa urgência. Se você faz uso desse projeto, vai dissolvendo. Teve uma pessoa que eu acompanhei que ela foi fazendo o uso certinho, não chegou a 30 dias que ela estava usando. Mas quando foi fazer a cirurgia, o médico disse, engraçado, então está parecendo um barro, já estava dissolvendo as pedras. Mas quem decide é o médico. Se ele falou que você tem que fazer a cirurgia, não vai se falar, "Ah, não, eu vou fazer o uso porque não. É o médico que é o profissional que sabe. Mas se você não quer ter formação de pedras, tá aí um objetivo, um projeto que vai te ajudar a alcançar esses objetivos. E se hoje você tem, também vai te ajudar. A pedra nos rins também, pessoal, a pessoa passa a não ter mais, viu? Porque muita gente fala assim, ó, é excesso de cálcio. Nossa alimentação é riquíssima em cálcio, né? Não precisava nem ser tanto. Então é claro que vai calcificar a veia do seu coração e vai dar pedra nos seus rins. O problema não é o cálcio, é a falta de magnésio. O magnésio ele regula o cálcio. Quem tem dores pelo corpo
talvez né, artrite, artrose, bico de papagaio, bursite, hernia de disco, essas dores, né? Osteopenia, osteoporose. Isso aí é o cálcio indo embora, ou se alojando em lugar errado. O magnésio ele conduz. Ah, eu vi, né, semana passada, o K2, mas o magnésio é mais eficiente, na minha humilde opinião, porque ele conduz e fixa. Ele é como se fosse uma argamassa, tá? Que segura o cálcio onde precisa. E se você tem formação de cálculo renal, ele vai limpar, vai quebrar, lapidar e mandar embora essas pedras, tá? Eu recebi uma informação também hoje sobre hipotiroidismo. Qualquer que seja o problema, você vai procurar, o organismo vai procurar o equilíbrio com essa glândula da tireoide. E o magnésio, entre outros minerais, é essencial para você buscar sua qualidade de vida. Já entrevistei aqui, eu lembro muito bem, ela chama Raquel. O médico suspendeu tudo, falou: "Não, você não tem mais problema, nós vamos te acompanhar." Depois ela voltou aqui falando do exame que ela fez, né? Vou até convidar ela mais uma vez para comentar aqui como que está o andamento, né? Se ela continua tendo conseguir controlar tudo isso. Então, assim, não suspende o que você está fazendo, mas invista na maior parte do seu organismo, que é a água, tá bom? Como eu faço para adquirir? Percebeu que eu não passei 0800, não falei liga nesse número ou clica nesse site? Porque não é assim. Não adianta você ter produtos. Você tem que usar do jeito certo. Então, nós desenvolvemos um programa de acompanhamento. Olha que interessante. Caso você queira esse projeto, fala, não, eu vou investir na saúde da minha família, você vai procurar a pessoa que te convidou. Primeiro, ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. Ela vai procurar saber com você como nós vamos ajudar você e os membros da sua família, né? Da sua família que mora na sua casa, as pessoas que moram aí. Então, é um projeto familiar, não tem contraindicação. E, além disso, você ganha um acompanhamento por 60 dias. 60 dias a pessoa vai lhe acompanhar para saber se você está fazendo do jeito certo, porque cada pessoa tem uma quantidade certa de água. Cada pessoa tem uma quantidade certa. Então, vai ser passado uma receita, um acompanhamento para que você e toda a sua família possa adquirir esse projeto. Nós vimos aqui muitos comentários positivos, né, experiências para as pessoas comentam, muitas experiências positivas, as pessoas comentando, até elogiando a Fernanda também. Parabéns pela decisão, a Romana tá te mandando os parabéns aí. Tem uma pessoa que perguntou sobre lúpus. Então, assim, as dores que o lúpus traz, isso vai diminuir drasticamente, viu? Vai dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa. É claro que não vai dar aqui para aprofundar, mas um organismo limpo, com aumento do teor de oxigênio, relaxamento muscular, enfim, vai fazer essas dores do lúpus diminuir bastante, bastante mesmo, viu? É uma outra qualidade de vida. A Silvana aqui falando, eu sofria com falta de ar devido à asma, usava bombinha. Em junho vai completar 4 anos que não uso mais bombinha, não tenho mais falta de ar e outros problemas de saúde. Um abraço, viu, Silvana? Muito bom ver o seu comentário aqui. Eu vou fazer uma palestra sobre o sistema respiratório. Eu vou convidar, já sinta-se convidado, viu, Silvana, para você contar aqui a sua experiência, tá? A Regina comentou que a irmã dela é de 70 anos, o cardiologista retirou o remédio de hipertensão que ela fazia uso há mais de 20 anos e outros medicamentos também. Que legal, hein, Regina? Parabéns, viu? Parabéns aí. Sinal que a sua irmã está fazendo o uso correto. Então, pessoal, nós queremos ajudar as pessoas a ter saúde e qualidade de vida. Você veio aqui e obteve conhecimento. Agora é com você tomar uma decisão. Ou vai continuar acumulando os problemas de saúde, ou vai começar a diminuir, como você ouviu a Fernanda falando e muitas pessoas relatando aqui também no YouTube. Agora chegou o seu momento de tomar essa decisão. Procure a pessoa que te convidou. Tire qualquer dúvida que você tiver, inclusive eu estou de plantão, tá?
Se precisar, a pessoa sabe como me falar. Estou aqui para ajudar. Eu quero que você invista na sua saúde. Chega de investir na doença. Combinado? Eu respondi aqui todas as dúvidas que apareceram, mas se você tiver o valor, a Clarice está perguntando. Clarice, por que que eu não falo o valor? Porque a pessoa que te convidou, ela vai fazer uma análise com você até da sua rotina, para ver o que te atende melhor, tá? Então, por isso que eu deixo essa parte como um segundo momento, a pessoa vai identificar e vai te passar as opções, né? De uso individual, uso familiar. Por exemplo, teve uma que me procurou, uma cliente procurou no início do mês, e ela queria o mesmo que está na casa da mãe dela, que é para a família toda. Mas ela mora sozinha, ela fica mais fora de casa do que dentro de casa, então por isso que a gente tem que analisar tudo isso. Eu não falo, eu não falo muito essa questão do preço. Deixa a pessoa ali, ela vai te orientar melhor, tá? A esclerose múltipla não dá para a gente entrar, mas melhora tudo, viu? Assim, é uma doença degenerativa, certo? A Ana Lima está perguntando. Um dos fatores que acelera essa questão é a sujeira do organismo, isso é fato, e os radicais livres, que pouca gente fala hoje em dia. Então, esse projeto vai combater o excesso de radicais livres, que é o que acelera o processo. Pode ter certeza que a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito superior, muito superior. Já acompanhei muitas pessoas com esclerose múltipla e tiveram uma qualidade de vida muito melhor. Infelizmente não tem cura. A pessoa ela vai aos poucos, né, perdendo a qualidade de vida, só que de forma muito mais lenta e talvez não tão grave como alguém que não faz uso desse projeto. Tá bom? Espero ter ajudado você com conhecimento e o conhecimento tem que mover, tem que ter uma ação. Qual é a ação? Levar saúde e qualidade de vida para a sua família. Você merece, a sua família também merece, tá bom? Então fica aqui, meu muito obrigado. Acredito eu que aconteceu alguma coisa com o link mesmo, porque normalmente nós chegamos a 400, 300, 400 pessoas, mas não importa. O trabalho foi feito, está gravado no canal no YouTube. Divulguem para quem você quiser. Toda a Fernanda não importa, pode mandar o depoimento dela para quem quiser, porque a Fernanda é uma parceiraça que nós temos aí. Muito obrigado a você que conectou. Walter, muito obrigado aí pela parte que você contribuiu, tá? Ficando aí nos bastidores. Você do YouTube também, valeu o depoimento, as perguntas. Muito obrigado. Um forte abraço, excelente semana e eu continuo aqui de plantão. Ah, tem meu Instagram, muita gente está indo lá perguntar, estou respondendo por lá também. É Rômulo César Terapeuta, tá? Rômulo César Terapeuta. Beleza? É igual meu nome aí, né? Vai lá, manda lá, vamos bater um papo. Eu tô colocando depoimentos. Hoje mesmo eu vou colocar um depoimento lá. Vai lá, vai acompanhando. Sempre trago alguma coisa diferente e lá também a gente pode conversar. Combinado? Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado.